Estamos de volta agora com os direitos básicos desses consumidores, né? Uma vez identificada a relação de consumo, você aplica o CDC. Uma vez aplicando o CDC, vamos ver se de repente o fornecedor causou algum dano para o consumidor. Porque o que seria ideal, gente, numa sociedade maravilhosa? Você ter a relação de consumo, você comprava o produto, comprava o serviço era bem prestado, o produto era bem entregue, você ia viver a tua vida, depois comprava mais e assim ia e tudo mais. Mas a verdade não é essa. Por muitas vezes você compra o produto e o produto quebra, porque quebra mesmo, ou quebra de sacanagem. Os caras fazem quebrar de verdade. Vocês sabem do caso da lâmpada de Edison, essas histórias todas assim? Já ouviram falar sobre isso? Não? O que acontece? A GE, quando criou a primeira lâmpada, né? Gente, eles encontraram o maior problema da vida. Você sabe qual é o maior problema da vida da GE? A lâmpada não queimava. Tem uma lâmpada que está acesa, acho que há 150 anos. Quer ver? Aqui. Não queima. Se há 150 anos atrás os caras conseguiram fazer uma lâmpada que durou 150 anos, você imagina com a tecnologia que tem hoje, o que esses caras não conseguiriam fazer? Não é verdade? Mas o nome disso é obsolescência programada. Eu torno o teu produto obsoleto para você ter que comprar. Entende? Tá aí um tema muito legal de se estudar. Poxa, não é compreensível, tá? Não é compreensível que um celular, você troque o modelo e tem que trocar o carregador. Que você troque o modelo e tem que trocar o fone que conecta o teu ouvido ali para um fonezinho de ouvido. Só é compreensível sob o ponto de vista da obsolescência programada. Vocês viram aquilo que eu estava falando? Que eu estava falando para vocês no bloco passado, sobre as pessoas estarem monitorando a gente e tudo mais. Cara, acabei de receber uma mensagem, matéria do Olhar Digital, e que diz o seguinte: as caixas de som, Google inclui microfone secreto em produtos domésticos e não avisou aos usuários. As caixas de som conectadas com o Google Assistente, com o Google Home, já sofreram resistência de uma parte do público que acha que as empresas vão espionar todas as suas conversas e tudo mais. É uma caixinha, né, redondinha, parece uma pastilha, parece um comprimido, só que é grande, aqui assim. E aí você vai, instala em casa, liga na tomada, tem aquilo ali, e você vai parear aquilo com a internet. Né? Parear aquilo com a internet. Na minha casa eu comprei aquele negócio, barato pra caramba, comprei, botei aquilo. E aí você, na televisão, se a televisão for smart, tu chega e fala assim, Netflix, Suits, eu quero ver o Harvey Specter. Agora, não sei o que, temporada 5. Fazendo a temporada 5. Puf, e liga a televisão. Eu falei, meu Deus do céu. Apagar as luzes. Puf, apaga a luz. Ótimo, quero isso pra minha vida. Só que essa merda tá me espionando. Olha como é que pode, né? Então, da mesma forma, quer ver? É porque eu acho que travou aqui, mas não tem problema não. Depois eu mostro. Se não der para mostrar, não mostro. Lâmpada. Não vai, deixa. Não tem problema não. Mas só acreditem então no que eu estou falando. Tem lâmpadas que duram 100 anos. As nossas duram 100 anos. Quantas lâmpadas vocês já trocaram durante a vida de vocês? E desculpa, eu acho que não tem ninguém de 100 anos aqui não, né? Por enquanto não. Tá, beleza. Nem em casa, desculpa aí. Então, você vê o seguinte, o ideal seria isso, mas de forma forçada, por muitas vezes, a gente tem esses direitos aqui. Se de repente um produto quebrar, acontecer alguma coisa, você tem que vir no artigo 6º para achar esse rol meramente exemplificativo, para encontrar alguma coisa. Ah, Renato, vamos lá. Vamos bater um papo sobre cada um deles e eu vou mostrar o que dá para fazer no final dessa história. Primeiro deles, vida, saúde e segurança. Vida, saúde e segurança. Gente, qual é o bem maior a ser tutelado? Vida, saúde e segurança. Então, produtos ou serviços não poderão oportunizar riscos aos consumidores. Produtos ou serviços não poderão oportunizar riscos aos consumidores, salvo aqueles normais e previsíveis. Produtos ou serviços não poderão oportunizar riscos aos consumidores, salvo aqueles normais e previsíveis.
Aí vamos lá. Qual é a base? O produto não pode colocar a pessoa em risco. Essa é a base. Será que todo produto não pode colocar em risco? Não, tem produto que é perigoso, tem serviço que é perigoso. Quando for perigoso, essa que vai cair na prova. O que o consumidor tem que fazer? Se avisar. O que o fornecedor tem que fazer? Avisar o consumidor. Então, olha a base. Produtos ou serviços não poderão apresentar riscos, salvo aqueles normais e previsíveis. Tu vai jogar paintball, aí tomou um tiro. Gente, tô roxo, vou processar o cara do paintball. Porra, vou descer corredeira, rafting, não sei o quê, morrer do coração. Vou saltar de paraquedas. Tem serviço que é perigoso. Mas o fornecedor tem que fazer o quê? Avisar. Então, o texto correto fica: produtos ou serviços não apresentarão riscos, salvo aqueles normais e previsíveis. No entanto, quando normais e previsíveis, o fornecedor deverá informar dos perigos. Produtos ou serviços não poderão apresentar riscos, salvo aqueles normais e previsíveis. Porém, quando normais e previsíveis, o fornecedor deverá informar. E aí um aluno perguntou para mim, achei mó barato, ele falou assim: Renato, desculpa assim, né? O cara vai saltar de paraquedas. Precisa avisar que se ele for cardíaco, morre. Eu falei: precisa. E ele falou assim: por quê? Eu falei: porque não é tu que vai saltar, vai ser Caio Mevitis. Veja, uma coisa que a gente dá bobeira é interpretar o direito sob a nossa ótica. Desculpe, mas ninguém que está aqui dentro dessa sala ou me assistindo agora é a média. Acreditem naquilo que a mãe de vocês falou para vocês. Você não é todo mundo. Gente, vamos fazer o seguinte: quantos alunos tinham no primeiro dia de faculdade de vocês? Uma manada, né? Quantos conseguiram chegar até onde você chegou? Então o teu raciocínio é um raciocínio muito privilegiado em relação à média. Porque a média nem no primeiro período chegou. A nossa média populacional é uma média que frequenta as cadeiras universitárias? Não. Então ninguém aqui faz parte da média. Então, por mais louco que isso possa parecer, o que é ridículo para o teu raciocínio pode não ser ridículo para alguém que vai estar sendo submetido àquele tipo de produto ou àquele tipo de serviço, né? Então tem que avisar: produtos ou serviços não poderão produzir riscos, salvo aqueles normais e previsíveis. No entanto, quando normais e previsíveis, o que o fornecedor tem que fazer? Informar do perigo, ok? Então, como é que é a questão de prova que pode cair com isso? Cirurgia. A pessoa vai fazer uma operação e aí tem aquele termo de consentimento para que a pessoa tenha ciência dos riscos que está correndo. Mas aonde que isso pode acontecer? O cara estava até contando no outro dia: Renato, eu fui numa montanha-russa lá em... Sabe montanha-russa de Orlando, essas coisas assim? Eu fui na montanha-russa do Hulk. Eu falei: e aí? Porra, o negócio sobe a não sei quantos quilômetros por hora dentro de um túnel, vira de cabeça para baixo, dá 3 loop e faz não sei o que, não sei o que lá. Precisa avisar que se o cara tiver problema do coração, não vai para entrar ali. Precisa. Tem que avisar, tá bom? Vida, saúde e segurança. Legal. Educação e informação são diferentes. Então, primeiro eu vou falar de educação. O consumidor bem educado, pode exercer melhor seus direitos. Haja vista que a educação além de empoderar o consumidor, haja vista que a educação, além de empoderar o consumidor, garante a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. A educação, além de empoderar o consumidor, garante a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Pode falar, querido. Haja vista que a educação, além de empoderar o consumidor,
Pode garantir a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Pode garantir a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Só para eu ver aqui, quem já teve aula comigo, levanta o braço aqui só para eu dar uma olhadinha. E aí, gente, bom dia. Nessa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Porque quem não teve... Vocês já viram a lista da OMS dos piores alimentos do mundo? Os piores alimentos para consumo humano? Os alimentos que o ser humano, se olhar, não pode consumir, senão vai morrer? Não? É só jogar no Google, colocar assim, piores alimentos para consumo humano, OMS, Organização Mundial de Saúde. Qual é o pior alimento? Quem já teve aula comigo não vale. Qual é o pior alimento para consumo humano? O ser humano não pode colocar, senão vai morrer. Na história, desde o primeiro alimento, desde que o cara comeu, eu fico imaginando o cara que comeu a primeira batata, né? Cavou aquele negócio, assim, vou comer essa batata aqui. E não deu certo, vão ferver e tal. De tudo. Primeiro alimento, refrigerante zero. O ser humano não pode consumir refrigerante zero. Ponto. Aí você fala, por isso que eu não estou tomando zero. O segundo pior é o refrigerante, sem ser zero. Tá bom? Questão de corante caramelo, acidulante. Tá. Cara, olha isso, vai morrer até o final da aula, vamos ver. Deus ajuda, Deus ajuda. Red Bull vale dar asas também. Quantidade de cafeína que tem ali, taurina, coisa e tal. Tem 50 cafezinhos, né, dentro de um energético. E aí, por que eu tô maximizando isso até, né? Porque eu acho que todo mundo tinha que saber disso. E você, quando sabe disso, aí é o empoderamento. Você tem duas coisas que você pode fazer. Ou você simplesmente fala, não compro mais, porque eu estou sabendo que isso faz mal. Ou você pode virar para mim e falar, caguei, vou continuar tomando refrigerante do mesmo jeito. Mas tudo bem. Eu acho que a Constituição Federal, ela tinha que ter um artigo que dissesse, todo cidadão brasileiro tem o sagrado direito de se ferrar. Tinha que estar escrito lá. Pô, cara, tu quer beber tua cerveja? Bebe aí, maneiro. Até porque entre a cerveja e o refrigerante, 1000 vezes a cerveja pode beber, liberado, lúpulo, malte, tá, não sei o quê. Se fossem as artesanais, melhor ainda. Mas você tinha que saber. Pô, você tinha que saber que a quantidade de sódio que tem no miojo. Você tinha que saber a quantidade de sódio que tem naquele sal alho, não sei o quê. O que tem num Sazon, que tem a quantidade de acrilamida que tem nesse... Cara, produtos, assim, industrializados que... Caraca, sorvete. É deliciosa. Aquele sorvete de máquina, aquele tipo do McDonald's. Aquilo ali é 60% de chance de você aumentar e ter um problema de entupimento de artéria, de tanto... Por que ninguém avisa? Cara, eu sei de tudo isso. Desde quando eu paro, você me dá um milkshake pequeno ou médio? Gigante. E do que? Eu quero dessa, joga muito, agora bate. O que tem de pior aí para botar? Bota aí, quero... Eu quero. Eu tenho direito, eu quero. Eu sei que eu vou morrer. Sei que eu estou me matando. Mas eu sei. Todo cidadão brasileiro tem o sagrado direito de se ferrar. O que é isso? É educação. Isso que eu estou acabando de fazer com vocês. Olha que coisa legal. O que eu estou fazendo é empoderando vocês para que vocês digam, quero ou não quero. E veja, eu só dou esses dois exemplos, sabe por quê? Porque se eu continuar dizendo tudo que mata, automaticamente o cérebro da gente absorve e fala assim, mas aí, né? Aí também, né? Eu vou morrer de fome. É melhor morrer mesmo, né? Qual é a graça da vida? Se eu falar que todo alimento embutido também, tipo salame, presunto, copa, não sei o que, requeijão também mata. Então você fala assim, porra, aí não dá, né, Renato? Para. Então tá bom, legal, parei por aqui, donos. Isso é educação. Educação é você informar as pessoas de coisas que todo mundo acha que aquilo é trivial, mas não é. A quantidade de óleo que tu tem num bono e açúcar. Aliás, bono é óleo e açúcar, ponto. E a gente dá para o filho da gente. E aí essa empresa te dá um alimento hipercalórico e as duas únicas coisas que estimulam o paladar são o vermelho e o amarelo. E aí quando você dá um brinquedo em contrapartida de um alimento hipercalórico, essa criança assimila que isso traz felicidade. Quando ela cresce, ela repete as sensações de felicidade que teve na infância.
Quem me ensinou isso foi o professor Adalberto Pascoaloto, da PUC daqui, que me levou no Instituto do Cérebro para ver o estudo que eles fizeram. Uma criança de até os 7 anos de idade não consegue estabelecer juízo de valor. Toda a informação que entra limpa. Quando ela fica em sua idade adulta, ela vai fazer o que com seus filhos? As sensações de felicidade. Entra num ciclo virtuoso, economicamente falando, para a empresa do fast food, e vicioso, sociologicamente falando. Temos crianças obesas. E essa obesidade infantil é uma doença muito grande, que quando você joga ainda com o mal do século, que é o estresse, onde é que a gente vai chegar? Porra, e como é que pode deixar? Entendeu? Aí é o contraponto de tu viver numa sociedade capitalista que até as decisões beneficiam a iniciativa privada, porque para você viver na sociedade capitalista é o capital que impulsiona. Você lembra o consumo, dá dinheiro para as empresas, que o negócio roda e assim anda? Quem até estava pensando que ia chegar aqui para ter uma aula de a batedeira quebrou, cala a boca. É para a gente vai ter uma noção macro de quanto que isso que influencia na vida da gente. Eu comecei, estava sacaneando a professora Cláudia Serpa, deu aula para vocês ontem aqui, né? Eu falei assim, a minha matéria é muito mais legal do que a sua. Aí ela, não é nada, todo mundo quer saber se tem que prender o Lula ou soltar. E tal, não sei o quê. Eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa, simples assim. Se eu chegar lá na sala amanhã e falar assim, gente, levanta o braço quem já quis dar porrada na atendente da Oi, da Claro, da TIM, da Sky, todo mundo... Quem já matou alguém? Aí ela... Eu falei, então pronto, as pessoas... vivem melhor com a minha disciplina do que com a sua. Não, são disciplinas vivas. O direito penal é uma disciplina viva, o direito do consumidor é uma disciplina viva, a aula de amanhã, a responsabilidade é uma disciplina viva. E por que eu estou falando isso? Educação. Quanto mais a gente souber sobre hábitos de consumo, coisas que fazem bem ou não, eu estou sendo educado. É isso que o Código de Defesa do Consumidor preza no artigo 6º, inciso 2º. Diferente de informação. Escrevam lá. Informação. A gente falou do inciso 2, que é a educação. Agora vamos para o 3. A informação contida nas rotulagens. A informação contida nas rotulagens. Nas cláusulas gerais de um contrato. Bem como? Ih, rapaz, nas cláusulas gerais de um contrato. De um contrato. Bem como em todos os momentos que cercam o ato do consumo, acabam por produzir uma maior segurança jurídica, nas relações de consumo, uma maior segurança jurídica nas relações de consumo. É aí que eu vou falar se esse produto contém glúten, se tem corante amarelo, se tem, para as pessoas que têm doença celíaca, que contém glúten, aquele alimento ou não. São as informações gerais de um contrato. Quando você fecha um contrato, por muitas vezes, o que importa em realidade naquele contrato você não vê. Você não vê. Ah, como assim, Renato? Alguém aqui sabia que se você frear o carro, o airbag não abre? Eu tenho até recomendado, se você for bater, acelere, né? Porque se frear não abre. Antigamente, o airbag, isso é um caso que o STJ julgou esse ano que é interessante. A abertura espontânea do airbag gera danos morais. Imagina você vem dirigindo o carro, puf, o airbag abre. Ponto. Antigamente isso acontecia com muita frequência. Então, para que isso não voltasse a acontecer com frequência, o que eles fizeram?
Eles criaram uma célula que capta diversas informações e que, quando conjugadas, fazem deflagrar aquele dispositivo de airbag ou não. Então, peraí. Antigamente, batia com o carro, abria o airbag. Depois, não. Eu tenho 50 informações que vão para ali. Quando 20 informações se apresentarem, aí você abre o airbag. Ficou mais seguro esse negócio. Então, por exemplo, quando você freia, pum, o carro sofre uma coisa chamada embicamento. Se você bater num carro da mesma altura que o seu, beleza, o embicamento não vai fazer nada. E se for uma picape, se for um caminhão, o embicamento vai fazer com que a frente do teu carro vá para debaixo do caminhão. E adivinha onde é que a traseira desse caminhão vai bater? Na altura do vidro. Se o airbag abrir, tu vai morrer da abertura do airbag, que vai te massacrar junto com a traseira do caminhão. Na boa, alguém sabia disso? Você sabia que para o airbag abrir o choque tem que ser elástico, não pode ser inelástico? Primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, isso é de comer ou de vestir. Bateu num carro que está freado. O efeito é de elástico, vai e volta, faz assim, ó. Bateu numa árvore. Bateu num muro. Bateu num carro que está solto. É inelástico. O carro só abre se o efeito for elástico, o airbag. Você tem que estar de cinto de segurança. Porque o cinto de segurança do carro que tem airbag, quando ele é submetido a uma determinada tração, tem um sensor que manda mais uma informação. Então eu estou brincando, pode ser que você esteja sem cinto e que abra. Pode ser que você sofra o embicamento e que abra, porque podem ter outros fatores que se conjugaram para chegar até ali. Mas o que eu queria perguntar para você é o seguinte, quem sabia disso aqui? Se a gente não sabia, se eu não sabia até receber o laudo pericial, você imagina Caio Meia Vitício. Então a informação, ela é mais visceral, porque a informação garante o quê? A vida. Se você tem alergia a lactose, né? Intolerância à lactose, tu dá aquilo para o teu filho, ferrou teu filho. Coloca em risco o quê? A vida, a saúde e segurança. Então essa é a informação. No momento de todo contrato, seja na fase pré-contratual, fase pós-contratual, você tem que ser informado. Eu escrevi até um livro que se chama A Desinformação na Sociedade da Informação. Eu venho provando por A mais B que hoje a gente tem uma falsa sensação de informação, mas nunca fomos tão mal informados. Morreu alguém no Uzbequistão, tu fica sabendo em 2 segundos. Mas é tanta informação solta assim, que qual é a construção que você faz em cima disso? E pior, vocês já se sentiram manipulados? As eleições mostraram isso. Eram informações de todos os lados e tinha amigos vindo, não sei o quê. Aí você ficava assim, porra, quem foi que fez essa primeira? E depois qual foi o robô que impulsionou? E como é que chegou até isso? E como é que esse negócio anda? Na verdade, a gente nunca foi tão mal informado. A gente é informado em excesso, e aí eu concluo nesse livro que quando a gente é informado em excesso, a gente é desinformado. Quanto mais informação a gente tem, menos informados nós somos. E a maior prova disso é o manual do carro, o manual do celular. Por que ele, cada dia que passa, vai crescendo mais? Para tu não ler. E no dia que você tem um acidente, ele fala, tá no manual. Ora, cacete. Aí tu vira pro cara e fala assim, tu já leu o manual? Vira pro dono da Volkswagen. Fala assim, tu já leu o manual? Eu duvido que ele leu o manual. Eu nunca li o manual. Ninguém aqui leu o manual. Fica tranquilo, eu sei que sempre tem alguém com transtorno obsessivo compulsivo na sala que fala, eu não posso ver um manual que eu leio. Beleza, mas isso é patológico, a gente pode tratar. Normalmente as pessoas não leem. Então, se você está dentro dessa normalidade, o que você tem que fazer? Avise de um jeito que qualquer um entende. Avise de um jeito que entende. Se eu virar para todo mundo e falar assim, você sabe o que é um airbag? Todo mundo sabe. Por que todo mundo sabe o que é um airbag? Porque aquele fabricante quis falar que aquilo era um airbag, todo mundo sabe tudo sobre airbag, para poder comprar aquele produto. Então as informações de compra, a gente sabe tudo. As informações dos perigos, a gente não sabe nada. É mais ou menos isso. Então, aqui é informação. Aí a gente tem a publicidade, as práticas abusivas, as cláusulas abusivas, e assim vão os direitos dos consumidores. É um rol quase que autoexplicativo, né? Então, olha o que você pode fazer. E agora eu vou dar uma super técnica de resolução de questões de OAB. Você vai poder resolver qualquer questão de OAB. Eu vou ensinar de segunda fase. Imagina a múltipla escolha, como é que vai ficar fácil. É só você ser capaz de contar até 6. Será que dá? Ai, porra, tava indo sério. Renato tá dando aula. Vai começar a palhaçada. Como é que eu contando até 6...
eu vou fazer qualquer questão de prova. Preste atenção, e é sério mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vem comigo, olha o raciocínio. Eu vou ensinar você a dar uma resposta condensada. Se você virar para mim e falar assim, pô, Renato, o cara fez uma publicidade lá enganosa. Eu podia virar para você e falar assim, está no artigo 6º, inciso 4, não pode. Você poderia até dar essa resposta de prova. Olha, fulano fez a publicidade enganosa, viola o artigo 6º, inciso 4. Fechou. Vê se não é diferente. Fulano tem direito diante dessa publicidade enganosa? Aí você fala, tem, porque nós estamos diante de uma relação de consumo. Achou o Código de Defesa do Consumidor, sabe que tem que aplicar. O direito básico ferido foi do artigo 6º, inciso 4. Isso é o que o examinador está esperando, que você saiba identificar a relação de consumo e traga o direito básico. Só isso, ponto. Agora, se coloca no lugar do professor. Vem um aluno e fala assim, além disso, além da relação de consumo e do direito básico, existem princípios que foram feridos. Princípio da boa-fé objetiva, princípio da vulnerabilidade, da confiança. Aí você já vai tirando a má vontade do examinador, que ele vai falando, porra, o cara não é um qualquer, já sabe um pouquinho mais. E por debaixo desse teu fundamento teórico principiológico, que já é muito profundo, você ainda pode trazer a Constituição Federal. E além disso, fere a Constituição Federal. Renato, como é que eu consigo? E aí, uma coisa é eu dizer, isso é uma publicidade enganosa. Outra coisa é eu falar, isso é uma publicidade enganosa. Eu tenho uma relação de consumo, fere o princípio da vulnerabilidade e o artigo 5º da Constituição. É difícil de você fugir disso. Como é que você faz isso? Contando até 6. Como assim contando até 6? Eu não falei que você tem que achar a relação de consumo? Tem. 99% dos casos que se apresentaram na OAB até hoje não foram de consumidores por equiparação, foram de consumidores estándar. Por exemplo, no meu escritório, trabalho há 20 tantos anos com direito do consumidor. Usei o consumidor por equiparação umas 2 vezes. Na porrada mesmo, o dia a dia do advogado, é o cara que comprou o carro, comprou a bicicleta, que tem o plano de saúde, que tem a Claro, que tem a Vivo, que tem a Oi. E sabe onde é que está o consumidor estándar? No artigo 2º. Onde é que está o fornecedor? No artigo 3º. Onde é que está o produto e o serviço? Nos parágrafos. Então, onde é que eu acho a relação de consumo em 99% dos casos? Aqui, ó, relação de consumo. E eu falei que você tem que achar a relação de consumo. Só que depois eu disse para vocês que o ideal era você achar o direito básico. Onde é que está o direito básico? Só olhar no artigo 6º. Direito básico. Renato, só que você falou que era legal você trazer a Constituição e os princípios, não foi? Adivinha onde é que está a Constituição Federal? Primeiro tópico da nossa aula, Constituição Federal. E onde é que estão os princípios? Adivinha? O que eu recomendo, se você fosse dissertar sobre uma questão de direito do consumidor? Anota no cantinho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai seguindo. Fulano tem direito? Tem, porque existe uma relação de consumo prevista no artigo 2º e 3º. O direito básico ferido foi o do artigo 6º, inciso 4, é só olhar qual é o direito. E tudo isso é garantido na Constituição Federal, no artigo 1º, e principiologicamente falando, no artigo 4º. Cara, o cara te dá o ponto integral. Porra, aí eu vou fazer a peça prático-processual. Dos últimos 10 exames, sabe quantos foram de direito do consumidor? 7. A peça processual, a coisa mais difícil. Aí sabe o que você faz? Agora vai doer, hein? Agora vai doer. Porra, eu fiz administrativo. Olha só. É tanta matéria, você viu? Ó. Inicial. Vamos lá. Vocês sabem que você vai mandar para o juízo, né? Não é para o juiz. Juízo do quinto dos infernos. Está aqui. Aí, tudo vem no problema. Tício. Vamos resolver um caso aqui. Alguém que foi alvo de uma publicidade enganosa. Simples assim. Tício comprou da empresa tal e aí a publicidade enganou ele. Até aqui tá tranquilo? Beleza. O problema vai trazer Tício, aí você bota o autor, né? Tício. Qualificou o Tício. Qual é a empresa? XYZ. É o réu. XYZ. Qualificou o réu. Ó, qual é o juízo? Provavelmente um JEC da vida. Qualificou o autor, qualificou o réu. A petição vai se dividir mais em quê? Fatos, direito e pedido. Quais são os fatos? Está no problema. Tício comprou não sei o quê, acreditando na publicidade na hora que mais precisou, se fudeu. Está aqui. Aí tem que ter o direito.
E o pedido? O pedido também está lá no problema. Isso, então, que é um produto novo. Aí você bota lá, pedido A. Ah, produto novo. A única coisa... Veja, o problema traz a qualificação das partes, traz os fatos, traz o pedido. A única coisa que não traz é o direito. A partir de agora, eu vou dizer qual é o direito. 1, 2, 3, 5, 6. O examinador, vendo que você fundamentou a peça na Constituição Federal, nos princípios, não sei o quê, é isso que abre o coração da criança. Tá aí. Difícil, né? Porra, sabe? Renato, legal, entendi. Então eu vou conjugar relação de consumo, consumidor estándar, por equiparação, fornecedor, produto, serviço. Legal. Qual o direito básico? Acha. Dentro desses direitos básicos aqui, por mais que seja autoexplicativo, eu vou falar de uns dois aqui que não são autoexplicativos e caem muito, que é a publicidade e a inversão do ônus da prova. Esses dois eu tenho que falar um pouquinho. Então vamos lá. Coloquem lá, publicidade. A publicidade pode ser lícita ou ilícita. Publicidade ilícita, desculpe, a publicidade pode ser lícita ou ilícita. A publicidade ilícita se divide em 3 espécies. A publicidade ilícita se divide em 3 espécies. Enganosa, publicidade enganosa, publicidade abusiva e publicidade enganosa por omissão. Eu repito, publicidade ilícita tem 3 espécies: enganosa, abusiva e enganosa por omissão. Publicidade enganosa é aquela que contém mensagem falsa. Quer dizer, ela tenta te enganar, né? Ela tenta te induzir a erro. Acontece muito com produto de emagrecimento, né? Olha, só você dar esse choque aqui na barriga, 15 minutinhos por dia, tu vai perder 20 quilos. Na boa, não vai. Não vai, tu vai morrer, vai ter um problema de ritmo cardíaco, mas não vai. Se tu não tiver uma baixa ingesta calórica, não fizer exercício físico com regularidade, na boa, você não vai virar feiticeira, você não vai virar o Vitor Belfort. Não tem essa, mas aí o que aparece? A feiticeira tomando choque na bunda. Quanto que aquela mulher malhou aquela bunda ali pra ficar daquele jeito, gente? Ali teve trabalho. Ali dá trabalho. Cara, eu vejo os caras fortão, não sei o que, lá, gente. Fulano tem biotipo. Porra, que dá trabalho fazer. Da mesma forma, essa minha barriga, eu gastei uma grana pra poder dar esse formato de pera. Foi muita cerveja, picanha, entendeu? Lasanha. E vamos que vamos. E assim, pô, dá trabalho. Cada um se dedica àquilo que, né, aprecia mais. Então tá bom. Renato, vai dizer que o Renato tomando só... Vou perder 20 quilos? Vou nada. Se eu tivesse alguma coisa que eu perdesse 20 quilos tomando cerveja, comendo lasanha, eu vivia com aquilo. Eu tava dando aula aqui agora. Né? Que, pô, ótimo, maravilhoso. Eu morri do coração na hora dela. Mas publicidade enganosa. Eu estou tentando te induzir a erro para você comprar aquele produto. Quem é que nunca parou de frente daquela porra daqueles cavalinhos? Tu tá passando a televisão, tá trocando canal, aí parece uns 50 cavalinhos. Para você achar o único errado. Diz que tu não... Liga para lá para ser atendido para tu ver. Eu já perdi R$50 no outro dia. Liguei e falei assim, B doce. Achei.
Liguei para, oi, você está participando do não sei o quê. 1 minuto 3h57. Pergunta 1, pá. Pergunta 2, tá? Aí tu vai respondendo. E as perguntas, assim, tudo ridícula, né? A união faz A, alternativa A, açúcar. B, força. C, não sei. Cara, tu vai fazer força, acertou. E todo mundo gosta de um quiz, né? Força, acertou, você tem mais 1 ponto. Vamos ver, quando você tiver 50 pontos, você vai poder abrir ao vivo para responder a pergunta do B17. Cara, tu já gastou o dinheiro todo que tu ganhou ali. E ninguém chega nos 50 acertos. O grande lance é esse. Já fez isso também? Cara! Tomou-lhe uma carraspana, né? Tomou uns ploc, uns tangue e ficou vendo os cavalinhos. A colega tá falando, não vou filmar. Eu falei, Renato, eu tomei um negocinho ali, fiquei 4 horas vendo o cavalinho. Perdeu um dinheiro ali, né? Pois é, cara, você fica ali hipnotizado. Tá bom, olha isso, tá te enganando, entende? Publicidade enganosa. Ela pode ser abusiva. Aí coloca lá, publicidade abusiva. Tem um aluno que comprou uma vaca no leilão. Bêbado também, chegou em casa, ligou para 200 reais. Aí foi, 200, 300, 350, 400, 450, 500. Aí o cara, 1.000 ele vendido para o Rio de Janeiro, 48 parcelas de R$1.000. A vaca valia 50 mil. Ele, Renato, eu fiquei bom, passou um pó, pá, na mesma. Eu bati até foto da vaca, tinha até que mostrar. Depois mano. Coloca lá, publicidade abusiva é aquela que induz o consumidor a se comportar de forma prejudicial, é aquela que induz o consumidor a se comportar de forma prejudicial à sua integridade. Vou tentar achar aqui. É aquela que induz o consumidor a se comportar de forma prejudicial à sua integridade. Aqui, ó. Aqui, ó. Achei. Ele levou na faculdade que eu trabalhar. Olha lá. Eu só tenho que tirar o nome da faculdade. Olha lá. Eu bati a foto aqui, ó. Olha aí. E a vaca, assim, do Milka, sabe qual é? Aquela. Aí. Ele veio pela rua carregando a vaca, entregaram na casa. Aí, tá bom. Ele desesperado pra mim. Professor, o que eu faço com o pé vaca? Com o pé vaca? Falei, calma. O pé vaca, eu falei, calma. Aí eu de sacanagem, cheguei pra ele e falei assim, tu não quer a vaca? Ele falou, não. Eu falei assim, então bota a mão aqui. Aí ele botou. Eu falei, fala que você se arrepende. Ele falou, eu me arrependo. Fala que você se arrepende. Ele, eu me arrependo. Eu falei, em nome do Código de Defesa do Consumidor, você tá arrependido. Por força do artigo 49, tá resolvido o teu problema, manda uma carta. Aí ele foi, mandou, né? Desistindo, você tem 7 dias, compra a distância, tá, não sei o quê. Ninguém entregou. Aí, mas como é que tu recebeu, João? Aí ele falou assim, a porra do porteiro. Quer dizer, encomenda por 704. O cara deixa assim, a vaca. Aí ele foi lá na faculdade, olha aí, pessoal. Teve que entrar com a ação de obrigação de fazer, quer dizer, de desfazimento de negócio jurídico, pautado no 49, com perdas e danos, que ele gastou, acho que gastava 350 por mês para estacionar a vaca, tinha um lugar que ele estacionava, que dava comida. Tá? Aí ele pediu desfazimento, danos morais e a devolução do que ele gastou com isso. Eu guardei a foto, falei, pô, não aguento. Né? Aí ele, para mim, desesperado, ele, Renato, pelo amor de Deus, moro eu e minha mulher num sala e quarto e só tem uma vaga na garagem. Eu fiquei pensando, quando ele falou isso, eu falei assim, cara, por que esse homem falou que só tem uma vaga na garagem? Quer dizer, ele cogitou a hipótese de estacionar a vaca na vaga da garagem, somado com o exemplo dela, que ficou 4 horas vendo os cavalinhos. Achei ótimo isso. Tá bom, Renato, publicidade abusiva. O que eu ditei aí? De forma prejudicial à sua integridade. Vejam situações que você pode ter um problema físico, publicidade do tabaco, publicidade do álcool, publicidade, por que não, do refrigerante, que eu acabei de falar para vocês que faz tão mal.
Por que não a publicidade para o idoso, a publicidade para a criança, publicidade que diz respeito a valores ambientais. Uma coisa é eu tentar te enganar para ganhar teu dinheiro. Outra coisa é eu tentar te enganar para ganhar seu dinheiro sabendo que você vai se ferrar. Entendeu? Se eu só estou te enganando para você comprar, é enganosa. Se eu sei que o consumo daquele produto vai fazer mal à tua vida e mesmo assim faço, aí já é abuso de direito, não é o exercício regular de direito. Então a publicidade é abusiva. Diferente da enganosa por omissão, última modalidade. Publicidade enganosa por omissão é aquela que deixa de informar sobre dado essencial relativo às características dos bens de consumo. Eu não te aviso e porque não te aviso, tu compra. Me dá um exemplo, TV 4K. Publicidade enganosa por omissão. Por quê? Porque não existe tecnologia 4K no Brasil. Se tu comprar a televisão e ligar no cabo da NET, da Sky, não sei o quê, não é 4K. Ah, então eu paguei 80% a mais por um aparelho que é 4K para não ter a tecnologia 4K? É, exatamente. Aí os mais amantes, assim, para tentar se perdoar, né? Ah, mas a Netflix agora vai ter uma série que vai ser em 4K. Ah, então, pera. Então o fornecedor tem que falar, ó, não, a TV é 4K, mas existe a série, tem um Premiere, não sei o que, para determinados jogos que você paga em 4K. Se você tiver o videogame e tal, para pegar o jogo tal em 4K. Se você gravar em 4K no teu celular, quem é que grava uma foto em 4K no celular aqui, gente? Tu gravou uma foto, acabou a memória. Né? Acaba a memória na mesma hora. Ah, tá, entendi. Isso é publicidade enganosa por omissão. Quer ver uma outra? Sol da tarde, sol da manhã. Quer ver uma coisa? Cheguei agora, Renato Porto veio morar em Porto Alegre. Legal, tô aqui, vou comprar um apartamento. Sabe o que eu aprendi desde criancinha? Se você for comprar um apartamento, Renato, tem que ser sol da manhã. Porque eu que moro no Rio de Janeiro, Norte e Nordeste também, tu morar no sol da tarde é a boca do capeta. É um inferno tu morar no sol da tarde, o apartamento até desvaloriza. Se eu vier para Porto Alegre, gente, eu tenho que ir pro sol da manhã ou sol da tarde? Sol da tarde, por causa do frio, né? Umidade. Então, veja se esse tipo de informação não é uma informação essencial para alguém que de repente pode ser de outro estado, que as condições eram outras, uma pessoa que nunca teve esse tipo de informação. Então veja, isso é uma publicidade enganosa por omissão, sol da manhã, sol da tarde e tal. Vamos lá, então esse é o critério da publicidade, vocês já sabem as diferenças delas, se aparecer isso na prova para vocês. Agora vamos falar de inversão do ônus da prova e depois vamos falar de como colocar em prática esse direito, é a hora que vocês vão querer me bater. Inversão do ônus da prova. Inversão do ônus da prova. Trata-se de um deslocamento processual do ato da produção de prova para o sujeito passivo da relação jurídica de consumo. Para o sujeito passivo da relação jurídica de consumo. Ou seja, é o fornecedor, que tem o dever
de demonstrar que não foi ele o causador do dano. É o fornecedor que tem o dever de demonstrar que não foi ele o causador do dano. Legal. Preste atenção aqui, gente. O que é a inversão do ônus da prova? Eu passei para o sujeito passivo, passei para o fornecedor o encargo de demonstrar que não foi ele que errou, né? Aí são as perguntas que vêm surgindo aqui. A inversão está no artigo 6º, inciso 8º. Essa inversão recebe um nome, essa do 6º, inciso 8º, de inversão op iudices. Op quer dizer por força. Iudices do direito. Então, essa inversão se dá por força do direito. E como é que é a matemática jurídica aqui para você conseguir inverter o ônus da prova? O artigo 6º, inciso 8º, vai dizer assim: eu vou inverter o ônus da prova quando a critério do juiz a alegação for verossímil ou o consumidor for hipossuficiente. Quando a alegação for verossímil ou o consumidor for hipossuficiente. Peraí, então eu vou inverter o ônus da prova quando a alegação for verossímil. O que é verossímil? Parecer ser verdadeira. E o que é o consumidor hipossuficiente? Não é aquele cara que tem uma dificuldade de fazer a prova do direito. Eu ditei lá no princípio da hipossuficiência. Consumidor hipossuficiente é aquele que tem uma dificuldade de fazer a prova do direito. Então a alegação verossímil é aquela que parece ser verdadeira e consumidor hipossuficiente é o cara que tem dificuldade de fazer a prova. Renato, me dá um exemplo de dificuldade de fazer a prova. Prove que o airbag não abriu por culpa do airbag. Você é hipossuficiente? Sou. Prove que teu dinheiro sumiu da conta corrente e não foi você. Você é hipossuficiente? Sim. Então, olha como é que é difícil fazer a prova. O cara será hipossuficiente e aí o juiz inverte. Aí, o que é uma alegação verossímil? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui, gente. Se eu perguntasse para qualquer um dos presentes se um dia já tentaram cancelar o telefone da operadora de vocês e se foi uma operação simples, alguém pode levantar o braço? Olha, eu liguei para lá e falei, está cancelado. Eu levei 1 minuto e meio, mais ou menos. Aconteceu contigo? Foi rapidinho, ligou para lá, quero cancelar, graças a Deus. Olha aí, delícia. Quantos da gente tem aqui na sala? Então não é a regra. Isso que aconteceu com ele é uma grande exceção. Aconteceu comigo no negócio do outro dia. Eu comprei um serviço web e aí falei, pô, vou cancelar. E eu já imaginei, vou entrar em contato, não me dá endereço, prorata, tem que pagar. A mulher falou para mim assim, isso no atendimento, no chat, gostaria de cancelar o serviço. Aí ela falou assim, qual o seu CPF? Aí eu falei, tal. Aí ela, obrigado, tá cancelado. Na hora que eu olhei aquilo, eu me senti desprestigiado. Tu acredita? Eu fiquei, porra, cancelou por quê? Né? Porque o que eu estava acostumado, eu pensei que eu ia levar o dia inteiro. Foi tão rápido que, olha que coisa louca. Porque eu fui, não é porque eu fui bem tratado, não, desculpe. Porque eu fui tratado. Eu pensei que fui não bem tratado, mas mal tratado. Porque eu imaginava que eles iam brigar por mim. Não, vai cobrando depois que eu cancelei e eles disseram que eu cancelado, depois ele cobrando. E vem cobrando, e tu cancela. Já viu aquele negócio do cartão de crédito, tem um seguro para roubo, furto, não sei o que, de 3,27. Aí você liga para lá, você queria cancelar. Ah, mas eu queria cancelar. Aí o cara fala, não, mas o seguro é ótimo. Não duvido que o seguro seja ótimo, mas eu não pedi. Tira isso. Não, pode deixar, estamos cancelando aqui. Adivinha o que acontece no mês seguinte? Vem de novo. Então imagina que um consumidor entra com um processo para cancelar isso. O juiz, quando olhar aquilo, deve falar assim, isso já aconteceu comigo. Então a alegação é verossímil? É. Verossímil é o que parece ser verdadeiro, entende? Então o juiz inverte. Só que aí a pergunta, peraí, para inverter a alegação tem que parecer ser verdadeira ou o consumidor tem uma dificuldade de fazer essa prova? Isso. Agora a pergunta, o juiz poderá ou deverá inverter o ônus da prova?
Vamos pensar o seguinte aqui, se eu fizer uma pergunta para vocês, Caraca, é muito... Vou para homem, que é mais fácil, homem não tem problema. Você tem quantos anos? Eu? 55. 55 anos. Nos últimos 15 anos, teu critério de vida mudou? O que você pensa sobre a vida, o que você pensa sobre família, sociedade, essas coisas todas? Se eu perguntar para o pessoal que está aqui presente, nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos, o teu ponto de vista mudou? Mudou, não é verdade? Se a gente lê O Pequeno Príncipe, aos 20 anos, aos 25 anos e aos 15 anos, não é um livro completamente diferente? Deixa eu responder, não, é o mesmo livro, mas a gente pensa outra coisa. No outro dia, eu tenho 45, vou fazer 46 agora, eu estava lendo com meu filho, O Pequeno Príncipe, para dormir, estou lendo ali. Rapaz, quando eu escutei aquela parte, você é responsável por quem cativas. Isso é de uma força tão grande, sabe? E aí as analogias da cobra, e não sei o quê, e da imaginação. Cara, eu fiquei tão encantado com aquele livro. Falei, caraca, e quando eu li, aos 15 anos de idade, provavelmente fazer uma prova no colégio. Ai, que merda, qual é o problema da cobra? Gente, cobra, que o garoto é maluco, né? Tá aqui, não sei o quê. Olha como é que mudou. Você sabe por quê? Porque de 15 anos aos 45 eu mudei completamente o meu critério. E se critério é um termo subjetivo e cada um tem o seu, e se a gente muda, tu imagina o outro, imagina o juiz, o critério dele. Então, quando a norma traz um termo subjetivo como a palavra critério, e se nós mesmos, o nosso critério muda, imagina o critério do outro, que é o juiz. Então, eu nunca vou impor um comando em que ele é obrigado, se a lei falou critério. Então, o juiz não deverá inverter o ônus da prova. No caso da Ope Iudice, ele poderá inverter o ônus da prova quando a critério dele a alegação parecer ser verdadeira ou o consumidor for hipossuficiente. Se por um acaso o critério dele for um critério esdrúxulo, a gente revê isso através de agravo de instrumento. Você muda, mas o juiz poderá inverter. Ah, então tudo bem, inversão é o fornecedor fazendo a prova. O juiz é obrigado a dar a inversão? Não. Por quê? Porque a inversão Ope Iudice o juiz poderá. Está no artigo 6º, inciso 8º. O problema é que a gente tem outra inversão. A gente tem uma inversão denominada de Ope Legis, ou seja, que se dá por força da lei. Aí eu tenho o artigo 38, que trata do tema publicidade. E aí o 38 não é uma possibilidade, é um comando. O 38 vai dizer assim: o ônus da veracidade das informações publicitárias é de quem patrocina. Então, se a gente estiver diante de publicidade, já está invertido o ônus da prova por força da lei. Então, em regra, a inversão é Ope Iudice. O juiz poderá inverter o ônus da prova quando a alegação parecer ser verdadeira ou o consumidor for hipossuficiente. Agora, se na prova cair um caso assim, o Renato pirou, televisão de... e a pessoa acreditou naquela publicidade e teve um problema em função dessa publicidade e vai brigar em função dessa publicidade, aí já está invertido por força da lei. Porque o ônus da publicidade é de quem patrocina. Ficou claro para vocês, gente? Beleza. Superamos, então, essa primeira etapa aqui, ó, de relação de consumo e de direitos básicos. Como é que eu faço a minha inicial? Como é que eu redijo a minha peça prático-processual do exame de ordem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora que vocês sabem a teoria, vamos para a parte prática do direito do consumidor. Que aí é a hora que vocês vão querer me bater, porque existem direitos que vocês não sabiam e existem direitos que você imaginava que funcionava de um jeito e funciona de outro. Então vamos lá. Eu já sei achar a relação de consumo e aplicar o CDC. Eu já sei achar os direitos básicos dos consumidores, mas qual o prazo que eu tenho para entrar com o processo? Quem é que eu tenho que demandar? Contra quem que esse processo rola? O que eu tenho? O que eu não tenho? Sabe? Aí é que fica boa a matéria. Oi? Tenho. Ah, ó, Instagram poderoso, hein? Aqui. Deixa eu... O colega perguntou, Renato, você tem Instagram? Tenho.
E assim, o que eu tenho como compromisso supremo, né? Tudo que eu estou ensinando aqui, gente, eu estou dentro da jurisprudência mais moderna e tudo, mas a gente está gravando essa aula numa data. E muita coisa pode acontecer até o dia da prova. Então, o que eu tenho como compromisso? Todos os dias, a jurisprudência mais sensível, eu publico um vídeo explicando aquilo. Todo dia. Por incrível que pareça, estou aqui dando aula para vocês, deve estar rolando um vídeo ali no meu Instagram agora. Então, eu publico um vídeo e publico um texto. Sempre uma informação de vídeo, uma informação de texto, 12h e 6h da tarde. São as horas que vão sendo postadas as informações. E, cara, o pessoal tem acertado tanta questão de prova com as dicas dali, então vale a pena você ter um Instagram. É prof_Renato_Porto. Acho que se escrever Renato Porto no celular, aparece aí. Tenta aí alguém. Renato Porto. Você tá de terno, prof? Fazendo uma pose, mão no queixo. Todo aqui, olha lá. Tá o quê? Tá pensando o quê? Aí você faz o seguinte, ó. Aqui embaixo, ó. Ali, tá vendo? Ó, ontem saiu um lance do STJ falando da teoria do desvio produtivo, que é a indenização pelo tempo de vida perdido. Vai cair essa questão na prova. Indenização pelo tempo de vida perdido vai cair. Eu vou dar na aula de amanhã, de responsabilidade civil. Aí o que eu faço? Aqui é a chamada e aqui do lado, ó, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, aí eu dou o julgado, tá? Como é que você faz? Tudo, tá vendo? E lá embaixo o link de como é que você faz para chegar até ali. Se você quiser ter a decisão na íntegra. É muito legal, o pessoal gosta. E eu sempre tenho um vídeo, tipo, ó, tempo do carro, reserva, difere do prazo de conserto do veículo, batida com o carro, não abre o airbag, o que fazer? Que é isso que eu estava falando aqui na aula. Aí se tu clicar ali, ó, vamos ver, aí ó, que bonitinho o cara ali, ó. Aí vem sempre um videozinho, ó. Pô, olha, aconteceu não sei o que, não sei o que lá. Então, sempre tem essas matérias aí. Deixa eu ver se tem outra. Ali, ó. Carro adulterado, quilometragem adulterada, como é que faz? E aí sou eu respondendo perguntas do público e tal. E acho que pode ser legal. Então, resposta é sim, tem o Instagram. Os dois lugares mais legais é o Instagram, mas o vídeo é de 1 minutinho só, né? E o YouTube. O YouTube, aí eu faço o vídeo mais denso, explicando sobre cada um deles, aí é RP Canal. Que, aliás, é de uma criatividade única, né? Renato Porto, RP Canal, sensacional. Fiquei pensando muito para criar esse nome. Renato, legal. Vamos falar então dessa parte prática, né? Isso. Bom, o que era o ambiente ideal? O produto que funcionasse até o quinto dos infernos, funcionasse a vida inteira. Não é assim, às vezes os produtos quebram. E aí? O que eu posso fazer a partir desse momento? Bom, primeiro você tem que identificar se aquilo foi um vício ou se aquilo foi um fato. Só três coisas podem acontecer com o produto. Ou ele fica bom, ou ele produz um vício ou um fato. O que é o vício? Vício é uma frustração de expectativa. Vício é uma frustração de expectativa. Vício é uma frustração de expectativa. Já o fato é o bem de consumo que causa dano, que causa prejuízo ao consumidor. Fato é o bem de consumo que causa dano, que causa prejuízo ao consumidor. Vamos lá. Eu comprei a televisão, ela não está funcionando direito. O nome disso é vício. Eu comprei essa televisão, ela explodiu e me feriu. O nome disso é fato. Eu comprei o carro, a luz de salão não está acendendo direito. Vício. Ele soltou a roda, eu capotei. Fato. A lâmpada não está direito. Vício. Explodiu e me feriu aqui. Fato. Fato é sinônimo de dano. Então, todas as vezes que o produto produzir um dano, o nome técnico disso é fato do produto. Comprei um Activia. Que a promoção é comeu e você teve as atividades intestinais reguladas. É assim, né, a promoção. E se você comeu e não teve as atividades intestinais reguladas, como é que é o nome disso? Vício.
Agora, se aquele bacilo tiver com o capeta, na hora que tu botar pra dentro e destruir a tua alma, você passou o final de semana na base do florativo, água de coco, tá no trono que nem rei. Vício ou fato? Fato. Quem disser que isso é vício não tem dó do fiofó. Passou o final de semana, né? Fato. Ah, Renato, já vi, já sei a diferença de vício para fato. Vem aqui agora. Quando o produto estiver viciado, eu tenho um tratamento jurídico. Quando o produto causar um dano, eu tenho outro tratamento jurídico, que eu vou dar essa matéria na aula de amanhã, porque aqui chama responsabilidade civil nas relações de consumo. Então, na aula de amanhã, eu venho aqui e fecho a matéria de direito do consumidor, já entrando na matéria responsabilidade civil. Então, a primeira hora da aula de responsabilidade civil é o encerramento da de direito do consumidor, mas porque essa parte faz, na verdade, tecnicamente, o que eu teria que fazer? Eu teria que dar a matéria até vício, ponto. E aí amanhã eu começaria a aula toda de responsabilidade civil até chegar na última hora da aula, que era responsabilidade civil nas relações de consumo. Didaticamente, eu faço ao contrário. Como a gente já está estudando o direito do consumidor, eu vou, na primeira hora eu esgoto e depois eu vou e retomo o curso natural e a gente fecha a disciplina responsabilidade civil, porque essas duas matérias elas são interligadas. Tá? Eu acho até que o direito do consumidor está dentro da responsabilidade civil. Porque eu tenho a responsabilidade civil tradicional, contratual tradicional, e a responsabilidade civil de quando você compra alguma coisa de um fornecedor. Tá bom, então essa daqui eu trabalho depois, vamos vir para cá, vício. Vamos trabalhar sobre o tema vício, que é quando o produto quebra. Primeiro tópico do tema vício. Bom, primeira coisa que a gente pode trabalhar dentro desse tema vício é o seguinte: uma vez que o produto frustra a expectativa do consumidor, não funcione adequadamente, adota-se o princípio da solidariedade. Solidariedade. Renato, o que é adotar o princípio da solidariedade? Se lembra que eu falei que o consumidor é o destinatário final? E que ele comprou do fulano, que comprou do Beltrano, que vendeu... O chinês vendeu para o brasileiro, que vendeu para a loja, que vendeu para o consumidor. O princípio da solidariedade é o seguinte: o dia que o produto apresentar o vício, contra quem você pode demandar? Contra qualquer um. Então, se você comprou um produto da Sony na Ricardo Eletro, comerciante Ricardo Eletro, fabricante Sony, quebrou a televisão, você pode entrar contra a Ricardo Eletro? Pode. Você pode entrar contra a Sony? Pode. Por quê? Porque o tratamento do vício está do 18 até o 21 e o artigo 18 vai falar diretamente do princípio da solidariedade. Então, produto apresentou vício, princípio da solidariedade. Agora vamos para a questão que mais tem caído nos últimos concursos. Todo mundo erra. Vamos lá, porque todo mundo acha com bom senso, não age de acordo com a lei. Imagine que você comprou... A penúltima vez que caiu essa questão foi a seguinte: um pai comprou uma televisão para colocar no quarto do seu filho. Ele colocou a televisão, instalou a televisão e na hora que foi ligar, no primeiro momento que ele foi ligar, o controle remoto quebrou. Estava com problema. Como é que é o nome disso? Isso. Ele voltou na loja e falou: ó, a televisão está com problema. Eu quero trocar por uma que seja boa. Pergunta que eu vou fazer para vocês é a seguinte: quando o produto quebra, o fornecedor é obrigado a trocar esse produto na mesma hora? Sim ou não? Não. O fornecedor tem o prazo de 30 dias para consertar esse produto. Então, cara, o que tem de gente que fala, lógico que tem que trocar, comprou a televisão agora. Não tem. O fornecedor, segundo tópico, tem um prazo de 30 dias para sanar o vício. Diga. Vai explicar isso lá no balcão. Ixi,
É isso mesmo. Eu vou dar na tua cara. Esse negócio é assim. Eu vou te processar. Leve para assistência técnica. Eu sou obrigado a ficar com o produto consertado? Por quê? Porque não fui eu que fiz a lei. Fizeram. Tá lá. Se a gente estiver diante de um produto essencial, aí eu não preciso esperar isso. O que é isso? A OAB cobrou o seguinte caso. Um pai comprou um respirador que mantinha o filho dele vivo. E o respirador quebrou. Dá para guardar 30 dias? Não, então tem uma exceção à regra. A regra é, comprou, quebrou, tem 30 dias para consertar. Mas o produto essencial, não. Aí foge essa regra. Esgotados os 30 dias, aí surgem 3 direitos potestativos dos consumidores. Aí eu peço a troca, ou, isso também é briga, né? Ou a devolução do din-din, ou o abatimento do preço. Por que eu estou dizendo ou e aqui é problema? Realmente, se quebrou aqui, nós vamos lhe dar um voucher aqui da loja que você pode trocar por um outro produto. A pessoa já está com ódio, ela pode olhar nos seus olhos e falar assim, eu estou com raiva de respirar o ar que tu respira. Eu não quero comprar mais nada dessa loja, eu quero meu dinheiro de volta. Aí o que você vai falar? Mas essas são as regras da nossa empresa. Essas são as regras da nossa empresa. Ótimo, você tem que respeitar as regras da empresa, senão você vai ser mandado embora. Eu tenho que respeitar a lei. E a lei não diz nada disso. A lei vai me dizer que eu posso pedir a troca ou o dinheiro de volta. Legal, gente? Isso é muito importante. Fala, querida. Não, eu queria saber o que a última colega já falou, abatimento. O abatimento do preço. O que é o abatimento do preço? Te dá um desconto, né? Tá com um problema, toma um desconto. Consumidor. Tem 30 dias para consertar, e é ele que escolhe. Passar os 30 dias, 31 dias, aí tu se empodera, né? Aí vai lá e arruma um problema mesmo. Se não der certo, liga para a polícia. Aí a pessoa vai falar, mas que crime que eu cometi? Do 66, fazer afirmação falsa ou enganosa, pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Sabe qual é a diferença da responsabilidade civil para penal? Aí a pessoa vai dizer, não, a civil teu patrão vai me indenizar. Aí a pessoa vai falar, e na penal? E o bambu? É tu. É tu que vai ter que me indenizar, bebê. É desse jeito. Caraca, Renato, e é crime mesmo? É. Por isso que eu estou dizendo, o cara que domina o CDC e tem esse revolvinho de 119 balas, que são os 119 artigos, deixa no bolso, imagina uma mulher, gente. Brigar com mulher já é difícil, com razão. Sem razão e com a lei, é impossível. É impossível. É impossível. Renato, mas já teve gente que já trocou, mesmo não esperou nada, trocou na hora. Dependendo da atitude, eu já vi várias vezes, cara. Eu assim, imagina, eu já tenho essa cara de otário, né? Tu imagina eu domingo de bermuda, chinelo, aquelas camisas regata. Não, camisa regata não, uso essas camisas assim, polo, roupa de pai, aquelas bermuda, aqueles chinelão, as camisas polo assim esquisita pra fora, pra disfarçar a barriga, aí vem andando, às vezes boné. Tu imagina, e eu com muitas crianças sempre. Aí tô eu num mercado desse, né? Eu tô vendo uma porrada cantando, cara, numa mulher. E eu conheci, a mulher foi minha aluna, né? Aí eu fiquei olhando assim, essa atitude dela, e ela tava completamente errada. Quebrou, eu quero ata! Mas a senhora tem que aguardar 30 dias. Vai aguardar porra nenhuma. Porra, eu tô andando assim quietinho. Olha lá, meu professor. Pô, não, pelo amor de Deus, eu sou da paz, eu sou tranquilo. Sabe? Odeio briga. Pra mim, briga. Já viu que eu dou um boi pra entrar numa briga, eu dou uma boiada pra me tirar dela, porque briga é horrível. Sabe, tá? Olha ali, meu professor. Aí quando o cara olhou, o perfilzão. Ele é teu professor. Você, tá bom. Fui embora. Aí tá bom. Então, comprei o produto apresentou vício que não funcionar direito. Eles têm 30 dias para consertar. Posso acionar quem? Pelo princípio da solidariedade? Quem eu quiser. Depois dos 30 dias eu pego a troca, a devolução ou abatimento do preço. Até aqui tá tranquilo? Legal. Aí eu tenho que falar para vocês do tema mais importante para a gente abordar agora,
que se chama prescrição e decadência. É o prazo para você entrar com a ação. Agora que você sabe a diferença de vício para fato, eu posso ensinar prescrição e decadência. Por quê? E na próxima aula eu começo explicando sobre fato, né? Que é a responsabilidade civil nas relações de consumo. O que o legislador consumerista fez? Ele falou assim, toda vez que for vício, corre a decadência. Está no artigo 26. Toda vez que for fato, está no artigo 27, corre a prescrição. Ele simplificou o bate-papo. Ele falou, olha, Renato, você sabe a diferença de vício para fato? Sim, então você sabe prescrição e decadência. A minha televisão não funcionou direito. Isso é um vício, corre a decadência. Ela explodiu e me feriu. Isso é um fato, corre a prescrição. Qual é o prazo decadencial e qual é o prazo prescricional? O prazo prescricional é de 5 anos. Prazo decadencial é de 30 dias para produtos não duráveis, gênero alimentício, né, gente? E 90 dias para produtos duráveis. (30 dias para produtos não duráveis, 90 dias para produtos duráveis e 5 anos de prazo prescricional. Comprei a geladeira e ela não está gelando bem. Vício, corre a decadência, e uma geladeira é um produto durável, 90 dias. 30 dias, imagine alimentos, produtos perecíveis, tá? Ah, Renato, eu comprei essa geladeira, ela descongelou, eu perdi toda a minha comida. Quando eu fui comer, inclusive, eu não notei, ingeri aquele alimento, tive uma infecção intestinal. Isso é um vício ou é um fato? Fato. Aí corre a decadência ou a prescrição? Prescrição. Qual o prazo prescricional? 5 anos. Deixa eu perguntar para vocês agora. Comprei um relógio e ele não está funcionando direito. Isso é um vício ou é um fato? Vício. Para esse relógio que não está funcionando direito, corre a decadência ou a prescrição? Decadência. Qual o prazo decadencial do relógio? 90 dias. Mas antes de eu entrar com esse processo, quanto tempo eles têm para consertar esse relógio? 30 dias. Depois de esgotados os 30 dias, aí é que vai correr esse prazo aqui. Legal? Tá bom. Se esse relógio vazou a bateria e queimou a minha pele, isso é um vício ou é um fato? Fato. Corre a decadência ou a prescrição? Prescrição. Qual o prazo prescricional? Quando é que começa a correr esse prazo? Eu não ensinei. Eu não ensinei, vou ensinar agora. Calma. Tema agora, porque eu já vi que vocês aprenderam essa primeira parte, é o início da contagem do prazo. Início da contagem do prazo. Gente, qual o início da contagem do prazo prescricional? Prescrição fato, é dano. Então, o início da contagem do prazo prescricional é o momento do dano. Imagina, eu comprei o carro, 2 anos depois soltou a roda, eu capotei. Ah, o meu prazo de 5 anos vai correr de quando eu comprei o carro? Não, os 5 anos vão correr de quando eu capotei. Ah, meu prédio ruiu. Aconteceu lá no Rio de Janeiro, tal do Palace, anos depois. O prazo vai correr de quando você comprou o apartamento? Não, de quando o prédio ruiu. É assim que funciona. Então, o início da contagem do prazo prescricional será o momento do dano. E o prazo decadencial? Qual é a palavra mais bonita do direito, gente? Depende. Depende do vício. Renato, como assim depende do vício? Eu tenho 2 tipos de vício. Eu tenho um vício que a gente chama de vício aparente. E um vício que a gente chama de vício oculto. Qual é o vício aparente? Vício aparente é aquele de fácil identificação.
Você casou com o seu marido e ele é muito feio. Todo mundo olhava e falava assim, nossa, que homem feio, tu casou. Gente, mas é feio mesmo, nasceu no susto, casou. E o que é o vício oculto? Você casou com um homem muito bonito. Dá tempo para ele. Dá tempo. Ele usar aquele mesmo shortinho. 20 anos aquele shortinho, já esgarçou aqui o elástico do shortinho, ele usa. Não, porque é confortável. Entendeu? Baba. Vai engordando um pouquinho, fica careca. O negócio vai. Vício oculto é aquele que se manifesta em momento posterior. Vício oculto é aquele que se manifesta em momento posterior. Minha mulher, tô dizendo, eu conheço minha mulher, sou casado com a minha mulher desde que o mundo é mundo. Sabe? Conheci ela na faculdade e tô até hoje, vai. Aí, eu olhando as fotos da época da faculdade, aí ela assim, legal, é a espontaneidade. Ela, nossa, como você mudou. Falei, amor, é verdade. Aí, vício oculto, entendeu? O vício aparente é aquele de fácil identificação. O vício oculto é aquele que se manifesta depois. Me dá um exemplo. Imperfeição de obra. Você compra um apartamento, de repente aparece uma rachadura. Você não vai identificar na hora que você comprou. Muita gente que passa por isso também é com carro. Eu escutei essa semana muito louca. A pessoa foi e comprou um carro da Renault, carro zero. Aí eles marcaram, vamos te entregar na segunda-feira dessa semana. Aí ela, tô indo aí pegar, que horas? Vou meio-dia, vou no final da tarde, no começo da manhã? Que horário? Não, a senhora não pode vir não. Por quê? Porque o carro da senhora tá quebrado. Como é que é? Tá com um problema que ninguém sabe resolver. Eu falei, não, mas peraí, eu tô indo pegar o carro e vocês estão dizendo que já tá com um problema? Aí ela pergunta para mim, Renato, o que eu posso fazer? Eu falei, peraí, pergunta qual é o problema. Ah, não sabemos qual é o problema. Ah, não sabemos qual é o problema? Não, vocês têm 30 dias para consertar o problema. Se em 30 dias não tiver consertado, quero meu dinheiro de volta. Simples assim, mas eles têm o tempo. Mas note como é que não dá vontade de bater. Imagine que não tivesse problema nenhum agora, quebrasse daqui a 3 meses. Isso é um vício aparente ou oculto? Oculto. O vício oculto é aquele que se manifesta em momento posterior. Qual a diferença que vai fazer para o início da contagem do prazo? Um vício que eu compro e vejo, o prazo não pode ser o mesmo de um vício que eu só descubro 1 ano depois. Então, quando o vício for aparente, o início da contagem do prazo é o momento do recebimento do bem. Eu comprei o carro, não tem o vidro da frente. Meu prazo está correndo de quando eu recebi o carro. Um aluno me perguntou no outro dia, professor, eu fui lá na Intendente Magalhães, é uma rua que tem lá no Rio, que só vende carro usado. Mas é um monte de autorizada de carro usado que fica vendendo. Eles chamam de maior shopping de carros abertos do mundo. Uma rua, um negócio gigantesco. Tá bom. Eu comprei um carro, mas é carro de tudo que é jeito, né? Aí o cara comprou o carro, veio me perguntar, professor, comprei um carro que não tinha o banco do carona e eu tô numa dúvida. Eu falei, qual é a sua dúvida? Ele falou assim, isso é um vício aparente ou oculto? Eu falei, peraí. Comprou o carro, recebeu. Quando olhou pro lado, não tinha o banco do carona. Se o vício é aparente ou oculto, ele é. Eu falei, na boa. O que tu acha? Aí ele, pô, Renato, depois dessa aula, eu acho que é aparente. Eu falei, eu também. Porra, tu comprou um carro, não tem o banco do carona, e aí o prazo dele seria de quando? De quando ele recebeu. Diferente do cara que tem um probleminha no amortecedor que vai quebrar daqui a 2 meses. Aí, se o vício for oculto, o início da contagem do prazo não é o momento do recebimento, será o momento da identificação do vício. Então, na hipótese de vício oculto, o início do prazo decadencial será o momento da identificação do vício. Vamos fazer um teste com vocês aqui agora. Vamos fazer um teste. Eu comprei uma televisão e ela não está funcionando direito. Isso é um vício ou é um fato? Vício. Televisão não funcionando direito, vício. Eu tenho o prazo decadencial para correr ou prescricional? Decadencial. Televisão, eu tenho 30 ou 90 dias? 90 dias. Primeiro, eles têm 30 dias para consertar. Não consertando, está valendo aqui os meus 90 dias. Se o vício for aparente, os 90 dias correm da entrega. Se o vício for oculto, quebrar daqui a 3 meses, o início da contagem do prazo será o momento da identificação do vício.
Renato, e se o produto tiver a garantia de 1 ano? Pô, legal, essa é a garantia contratual, você contratou. Se quebrar em 1 ano, beleza. Só que independentemente dessa garantia contratual, existe uma garantia que a gente chama de garantia legal. E que você tem que somar as duas. Espera aí. Qual é a garantia legal? 30 e 90 dias. Então, olha só. Quando você tiver uma garantia contratual, você deve somar a garantia legal. E a garantia legal vai ser de 90 dias. Então, peraí. Se eu fiz uma garantia de 1 ano, na verdade, eu tenho 1 ano e 90 dias. Se eu fiz a garantia estendida de 2 anos, eu tenho 2 anos mais 90 dias. E, senhores, na boa, isso é regra, os fornecedores aceitam, mas o que me enlouquece? Aceitam depois que você briga. Minha mulher no outro dia chegou para mim, ela tem um carro da Ford, ela comprou o carro, tá bom. E aí quebrou um negócio da caixa de marcha, pô, caixa de marcha é uma coisa cara, pra caramba, qualquer coisa for trocar. Aí tu imagina, uma terça-feira de tarde, tu vindo para Porto Alegre para dar aula, trabalhar pra caramba, vir alguém e falar, até gastar 5 mil reais. Quem é que gosta, né? Opa, eu gosto de gastar 5 mil. Não. Aí eu ligo para ela e falo assim, peraí, mas o carro tá na garantia. Ela, amor, acabou mês passado. Aí eu falei, graças a Deus. Ela, não, perdemos, vamos ter que gastar, dá 5 mil para consertar o negócio. Eu falei, não. Só que acabou a garantia contratual. A gente tem mais 90 dias da garantia legal. Lá vem você com essas coisas de consumidor. Aí eu falei assim, não, meu amor, é verdade, você tem... Eu não vou falar porra nenhuma. Vai, não dá para eu ligar. Resolve essa parada e fala assim, eu vou escrever. Na hora que ela falar, acabou a garantia. Você fala assim, acabou a garantia contratual. Não acabou os 90 dias da legal. Ah, mas a mulher vai falar dane-se. Eu falei, mas o não a gente já tem. Fala isso. Tá bom. De tarde ela me liga. Oi, amor, tu não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que foi? Eu liguei para lá, ela falou, não, já acabou a garantia. Aí eu falei, acabou a garantia contratual, não acabou a garantia legal. Aí a mulher, é mesmo. Então pode vir aqui que vai acontecer. Quer dizer, o fornecedor sabe do direito, fica na boca de siri, não fala nada, e se tu não fala, aí passam uns 90 dias. Entende? Quer dizer, eles estão trabalhando com a ignorância da gente. E cara, na boa, se a gente aqui nessa sala está aprendendo isso, você imagina lá na rua. O nome disso é matemática jurídica. Faço com todo mundo, os poucos que reclamarem, faço que nem fez com a mulher do Renato, resolve o problema dele. E aí na hora que o Renato entra com o processo, tu vai dar R$500 de indenização, dá 1 milhão. E que o dinheiro não venha para o Renato. Vá para vítimas de Mariana. Vamos devolver para a sociedade o mal que aquela empresa está causando. Um fundo de defesa do consumidor para ensinar a população, sei lá. Mas como tá, não tá legal. Entende? Então, Renato, vamos voltar. Quando o produto estiver viciado, corre a decadência, o prazo é de 30 e 90 dias. Esses 90 dias podem ser considerados como garantia legal e você soma com a garantia contratual. Se o vício for aparente, os 90 dias são de quando você recebeu o bem. Se o vício for oculto, de quando surgiu o vício. Se for fato, são 5 anos e é de quando você sofre o dano. Beleza? Vamos somar as informações agora, que eu quero ver se vocês ficaram bons nisso. 50. Artigo 50. 50. Artigo 50. Vamos lá que agora vai ficar legal isso. Eu comprei uma panela de pressão, ela explodiu e me feriu. E feriu meu vizinho. Pergunta que eu faço. Eu sou consumidor, sim ou não? Sim. Sou consumidor estándar ou por equiparação? E meu vizinho é consumidor? Estándar ou por equiparação? A Rochedo fez a panela de pressão. Vamos exemplificar com a Rochedo. Rochedo, ela é fornecedora, sim ou não? Sim. E panela de pressão é um produto ou é um serviço? Produto. Tem relação de consumo, gente? Tem. Coloca aqui do lado. Existe algum direito básico? Aí você vai olhar, vai ver, tem proteção à vida, danos, não sei o quê. O que é que você faz? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
relação de consumo, direito básico, princípios e Constituição Federal. Agora vamos colocar em prática. Se explodiu e feriu, isso foi um vício ou foi um fato? Fato. Nesse caso da panela de pressão que explodiu, corre a decadência ou a prescrição? Qual o prazo prescricional? 5 anos. Que começa a correr de quando eu comprei a panela ou de quando a panela explodiu? Vocês viram o que vocês foram capazes de fazer agora? Vocês notaram bem? Eu somei as duas partes da matéria, sendo que 90% não está aqui no quadro. Vocês conseguiram responder no instinto, intuitivamente, quer dizer, vocês aprenderam. É diferente, é muito diferente. Então, note, se você pegar uma questão de prova e estando preparado como você mostrou tá agora, é só somar os conhecimentos, gente. É só conjugar esses conhecimentos, relação de consumo, direito básico, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vício ou fato? Vício. Prescrição ou decadência? Prescrição, decadência. E o teu prazo corre. Parabéns. Fiquei muito feliz com vocês hoje, tá bom? Já posso dispensar. Grande abraço e até amanhã. E aí eu começo falando de responsabilidade civil nas relações de consumo, tá?